Os amados, abrir as suas Bíblias no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O capítulo é o primeiro, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Ontem celebramos, o aniversário da igreja. Foi uma maravilha, estávamos todos juntos, o batismo que foi realizado também. Que Deus possa dar ainda muitos anos nós juntos, caminhando com Cristo e Ele falando conosco. Efésios capítulo 1, verso 15, queridos. Verso 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Maravilhoso, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos colocamos aqui na Tua presença como igreja de Cristo, como aqui nós lemos, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor ministre ao coração de cada um aqui e cada um possa ter um contato com o Senhor diretamente, o Senhor produzindo a Tua boa obra. Senhor, não queremos aqui meras manifestações naturais ou mero ensino humano, queremos o Senhor falando, realizando e operando em nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem se assentar. Não sei se vocês já conhecem aquela... Eu não sei se isso é verdadeiro biologicamente ou não, mas se torna uma expressão, né? Que um sapo, quando ele cai dentro de um buraco, ele está ali preso, é claro que ele fica tentando saltar para sair dali. Mas diz que muitas vezes o sapo, dependendo do tamanho, da profundidade do buraco, não consegue sair. Até que alguém dá um susto nele, ou ele se assusta com alguma coisa, e por causa do susto, por causa daquele impacto, ele do nada consegue uma força que ele já tinha tentado e não conseguia sair, mas de repente, por causa daquele susto, ele salta e vai muito além da necessidade e sai fora do buraco, né? Eu não sei se isso é biologicamente verdade, mas é algo interessante isso, né? E hoje a minha mensagem é justamente nesse sentido. Hoje eu vou ser um pouco mais incisivo, que de costume eu sou. Vocês sabem que as minhas mensagens geralmente são muito tranquilas. Hoje eu vou usar termos, expressões e exemplos um pouco mais contundentes, justamente nesse objetivo. Para aqueles que estiverem presos na situação aqui que a gente vai tratar, poder ter esse despertar, esse acordar. Ou seja, vou ter que chacoalhar aqui um pouquinho para ver se alguns conseguem ter esse despertar e sair de buracos e conseguir essa libertação que o Evangelho propõe. Então,
Então, quero que vocês assinem esse termo aqui comigo, esse acordo comigo, que o meu objetivo não é ser não compreensivo com alguma situação, com alguma dificuldade, alguma fragilidade que alguma pessoa tenha. Então, me perdoe se eu soar em algum momento aqui um pouco difícil para entender ou encarar da forma que eu estou colocando, mas o objetivo é esse, é chacoalhar. O objetivo é realmente despertar para as questões que nós vamos tratar aqui. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Então aperta os cintos aí. Vamos lá, irmãos. Olha só, hoje eu vou falar de autoestima, de motivação, de ânimo. Porque hoje, infelizmente, a sociedade, muitas pessoas sofrem disso, de desânimo, desmotivação, baixa autoestima, pessoas que estão lá no chão mesmo, no fundo do poço, usando aqui a expressão do sapo. E eu queria tratar sobre isso, à luz do Evangelho. Nós lemos aqui Efésios 1, um trecho espetacular, um texto esplêndido. E o que é que esse texto de Efésios 1, pelo menos esse trecho que nós lemos, fala de autoestima? Vocês conseguiram identificar algo aí que fala de autoestima, de motivação? Nem adianta procurar, pois não fala nada sobre isso, absolutamente nada, Cris. Não fala absolutamente nada de autoestima. E isso está de acordo com o tema que nós vamos tratar, porque veja, queridos, qual é o objetivo do apóstolo Paulo, qual era o ensino, não apenas do apóstolo Paulo, mas de todos os apóstolos e de Jesus. A maioria das pessoas que eles querem mensagens que as coloquem para cima, que as estimule, as motive, que aumente a sua autoestima. Agora, o interessante é, se você ler do primeiro versículo de Mateus até o último versículo de Apocalipse, ou seja, todo o Novo Testamento, você basicamente não vai encontrar mensagens com essa temática. Jesus não tratou sobre isso, os apóstolos não trataram sobre isso. E isso pode ser extraído como pinceladas aqui e ali, questões difusas no meio de outros temas grandiosos, como nós lemos aqui, da gloriosa manifestação de Cristo, da ressurreição de Jesus, da missão da igreja, etc. Mas não há um capítulo inteiro falando sobre isso, uma pregação inteira falando sobre isso, simplesmente não há. Por quê, queridos? Porque o Evangelho trata essa questão como um pressuposto, como um ponto de partida. Porque lá, já no início, partindo do que o Evangelho é, já na sua concepção, o Evangelho nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então veja, Deus amou a mim e a você. Então, imagine o ser mais glorioso, maravilhoso, eterno, todo-poderoso, que não precisa de absolutamente nada, Ele ama você. Isso já deveria ser algo primeiramente surpreendente, Alguém tão poderoso, digamos, usando um termo material, um termo humano, rico, um bilionário, mega bilionário que é Deus, Ele ama você. E ama, não meramente, se isso já parasse aí o versículo, já deveria encerrar a maioria das nossas questões. Deus ama você. Mas o versículo não para aí, ele diz que ama de tal maneira. Então continua dizendo que o amor de Deus por nós não é aquele amor pequeno, um amor, uma mera amizade, um amor. Não, é um amor imenso. Então há um amor imenso de Deus voltado para você, reconheça a pessoa, isso ou não. A pessoa se achando um nada, que Deus não se importa, que Deus não ama. Não, isso é tudo mentira. A verdade é Deus tem um amor imenso, incondicional por cada um de nós. E o texto, se parasse aí, também já deveria encerrar boa parte das nossas questões. Mas o texto aí não para, ele continua. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós.
Então é um amor capaz de sacrificar o próprio Filho, que não é nada mais, nada menos do que Ele próprio, né? Então Deus, para provar, demonstrar o seu amor para conosco, como está escrito pelo apóstolo Paulo, Deus demonstrou o seu amor para conosco, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Então muitas pessoas podem amar, e podem amar até intensamente, mas não tão intensamente a ponto de morrer pelo outro. Agora Deus ama você sim, a ponto de até mesmo morrer, se sacrificar, se martirizar por mim e por você, para dar um grito, não apenas da boca para fora, não apenas com palavras, mas com ações, e ações desse tamanho, como Jesus diz, ninguém pode amar alguém mais do que ser capaz de dar vida por aquele que ama. Então esse é o amor de Deus por nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus, e Deus morreu por você para te dar a vida eterna. Então isso já mostra como o Evangelho trata essa questão de autoestima. Você ser tão amado assim, isso já deveria nos fazer, poxa, se eu sou tão amado assim por Deus, meu Deus, quem sou eu para dizer que eu não sou nada, que eu não presto para nada, que eu sou um lixo ou qualquer coisa assim? É Deus que está dizendo, e não apenas dizendo, demonstrando isso. Eu já contei esse exemplo aqui várias vezes, mas os astecas, né, que antes da vinda dos ocidentais, dos europeus, os astecas sacrificavam crianças, sacrificavam seres humanos para honrar e para louvar os supostos deuses deles. E quando os cristãos chegaram aqui na América e contaram a história de Jesus aos astecas, eles não entendiam. Peraí, a gente sacrifica a nós para honrar a Deus. Vocês estão dizendo que Deus se sacrificou por seres humanos? Eles não entenderam como estava tudo invertido, estava tudo de ponta cabeça. Eles não entendiam. Poxa, é a gente que tem que honrar a Deus, e parece que Deus que veio e se humilhou e deu a vida por nós. E eles ficavam maravilhados com isso. Mas os cristãos hoje em dia estão crendo cada vez mais naquilo. Aí eu me sinto inferior, eu me sinto um lixo. O que mais precisa Deus dizer ou fazer para encerrar essa mentira demoníaca? Isso é um assunto que devia ser encerrado quanto antes, o quanto tão logo a pessoa entende e crê nessa verdade que Deus amou-nos e nos deu a sua própria vida para nós nos sentirmos e sabermos amados. Veja, queridos, é como se, usando um exemplo aqui figurado, mas se uma formiga chegasse para o Messi e dissesse: olha, Messi, me desculpe, mas eu não acho que você seja um jogador de futebol muito talentoso. Na verdade, eu acho você ruim mesmo. Na verdade, eu acho que você está até na profissão errada. Eu acho que você nem deveria ser jogador de futebol, deveria ser comerciante, deveria ser outra coisa. Vocês têm noção o quanto essa afirmação da nossa senhora amiga formiga abalaria o Messi? Não abalaria em nada, né? E aí, imagine se o Messi fosse muitas vezes como nós, que às vezes cremos em algo desse tipo, e a gente se abate e o Messi começasse a falar: eu queria pregações e mensagens para estimular minha autoestima, porque ela ficou baixa. Não, queridos, o que a gente precisa é parar de acreditar em mentiras. Tem que partir desse pressuposto, parar de acreditar em mentiras, com algo que não deveria ser um assunto, porque é algo resolvido já na cruz. A cruz já matou isso e já demonstrou que nós temos valor. Nós temos que crer no que o Evangelho diz a respeito de você mesmo. Nada de achar que não presta, ou que não tem valor, ou nada disso. Achar que Deus criou um nada, porque isso não apenas é ofensivo contra você mesmo, é um desrespeito contra você mesmo, como também é ofensivo contra Deus, porque seria dizer que Deus usou a capacidade dele para criar algo que não vale a pena. É chamar Deus de incapaz ou de incompetente. Não. Ele morreu numa cruz por você, e isso é um ponto final dos céus para encerrar essa questão. É sério, Cris, a gente precisa dar um basta nisso.
A gente precisa tomar aí uma atitude frente ao que os nossos sentimentos dizem, o que qualquer ser humano diga a nosso respeito e o que a cruz diz a nosso respeito. Está aqui, diante de nós, iluminado e há 2000 anos atrás, manchada de sangue do próprio Deus, o sangue derramado de Deus por nós. E isso tem que ser mais forte do que qualquer mentira. Então nós temos que dar um basta e dizer, eu vou parar, e eu vou usar essa expressão, eu vou parar de crer nessa mentira, porque isso está sendo a fé da pessoa, ela está crendo na mentira. Isso se torna uma fé que nem precisa dizer, é contrária ao Evangelho. É um anti-evangelho que a pessoa está crendo. Então ela vai ser um crente, ela está sendo um descrente no Evangelho para ser um crente nessa mentira que só pode vir do pai da mentira. Dizer que você é um nada, que você é um ninguém. Veja, queridos, é como se a gente acreditasse, alguém dissesse para nós e a gente acreditasse que dentro dos automóveis, dentro dos carros, ali, dentro do carro mesmo, atrás de cada roda, tem um macaquinho girando uma manivela ali para a roda girar. Então tem 4 macaquinhos girando as manivelas para o carro andar. Eu preciso de mensagens que digam que não há macaquinhos girando a manivela para girar a roda. É disso que a gente está tratando, queridos. E o Evangelho não é para isso. Você não vê mensagem de Jesus tratando disso. Não vê. Você não vê Jesus dizendo, olha, irmãos, eu sei que vocês se sentem mal, se sentem miseráveis, se sentem um nada, mas acredite em você. Você tem potencial. Você vai vencer. A vitória é sua. Isso que a gente tanto vê, Jesus nunca pregou nesses termos. Não tem nada disso. Porque, como a gente viu em Efésios 1, o alvo é o Evangelho, o alvo é o reino de Deus, o alvo são verdades espirituais. Agora, essa questão já é uma questão que já tem que nascer encerrada em nós. Tenha todo o encorajamento do mundo, mas tenha isso já. Tenha todo encorajamento do mundo, mas tenha isso já. Não é para estar em discussão eternamente. É para você levantar, tomar uma posição, crer no que Deus diz a respeito de você mesmo e ir para a guerra. Não podemos ficar discutindo isso. As pessoas não conhecem os escritos cristãos ao longo dos séculos. Eu, graças a Deus, já tive o meu tempo lendo vários deles e continuo lendo. Os escritos, seja do primeiro século, que a gente vê aqui o Novo Testamento, quando os escritos dos pais da igreja, os cristãos que vieram ali no 2º, 3º e 4º século, Agostinho, os escritos dos pais do deserto, os escritos dos cristãos medievais, os escritos dos reformadores, de Tomás de Aquino, Thomas Kempis, Lutero, os mais recentes, George Miller, Andrew Murray. Vocês não sabem o tesouro que há nesses escritos e a preguiça que eu tenho de ler os livros de hoje frente a esses. E, queridos, ninguém tratava desse tema. Ninguém. Você vê lá Andrew Murray, Abide in Christ, permanecer em Cristo. Um clássico, uma maravilha. E não tratam desse tema. Por quê? Porque todos o ponto de partida já se entendiam, amados por Deus. Eles não tinham coragem de tratar desse tema, ou de se sentir inferiores, ou terem baixa autoestima, frente ao que Deus fez por eles na cruz. Se Deus te valoriza, queridos, não interessa, realmente não interessa, o que o mundo inteiro diga a teu respeito. Se o mundo inteiro dizer outra coisa, Jesus disse que a alma de um ser humano, Jesus diz, vale mais do que o mundo inteiro. Amontoe aqui uma pilha de ouro e de diamantes, no valor de bilhões de dólares. Jesus diz, a alma de um ser humano vale mais do que tudo isso. Junte todas as riquezas, todos os poderes, junte-se tudo o que há neste mundo, em termos de riqueza, em termos de beleza, em termos do que você queira. Jesus diz, uma pessoa, aos meus olhos, aos olhos de Deus, vale mais do que tudo isso.
Então você não tem que ter uma luta contra a sua baixa autoestima, você tem que ter uma luta contra a arrogância, isso sim, porque haja valor que você tem. Você é uma preciosidade aos olhos de Deus. Deus te acha algo esplêndido. Por isso Ele fez você não como meramente algo grandioso, muito mais do que isso. Ele te fez a imagem e semelhança da divindade. Só de você já ter essa marca, já te dá um valor quase infinito, meu irmão. Você é algo espetacular. Você é algo maravilhoso, de fazer inveja a tudo e qualquer coisa no universo. Deus te valoriza. Então, essa questão de autoestima, sinceramente, é algo que nós deveríamos atropelar pela fé nessa verdade maravilhosa do Evangelho. E uma vitória espetacular pela fé, vibrando com essa verdade. É por isso que o apóstolo João diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Como é que você vai vencer o que o mundo inteiro diz a teu respeito? Já foi dado e só tem um jeito: é pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você tem que crer nisso, porque se você não crer, nem Deus pode te ajudar. Como é que Deus vai ajudar se você não está crendo no que Ele está dizendo a seu respeito? Deus fala: meu filho, não creia nisso, eu te amo, você é preciosidade, eu te coloquei neste mundo, porque eu poderia não ter te colocado, poderia ter colocado outra coisa, ou deixado em branco o seu espaço na existência, e principalmente na eternidade, porque o seu viver não se limita a 80 ou a 100 anos, você vai viver eternamente com Deus, e se Deus se colocou para colocar na existência você, e na existência eterna você, é porque Ele se interessa por você, porque Ele quer você, e você não surgiu do acaso, nasceu, não, foi pensado, você foi criação dEle. Eu sei, queridos, que muitos sofrem de baixa autoestima ou de desânimo, e eu realmente não quero, e eu sei que isso gera um grande sofrimento. Isso não é brincadeira, coloca muitos em depressão. Não estou minimizando o sofrimento, eu estou dizendo que o Evangelho vem como um trator para curar isso, para resolver isso, não para ser um tema que persegue e fica fustigando com uma chibata nas costas da pessoa anos a fio, massacrando aquela pessoa e fazendo a pessoa se arrastar no viver. Não, o Evangelho vem para atropelar isso, vem para quebrar isso, para quebrar esse sofrimento. Não pode ser algo que vai perdurando. Deus realmente, com esse imenso amor que Ele demonstra na cruz, quer que você se sinta amado. Amém. Isso é algo que tem que acabar, porque é uma mentira. O sofrimento é real, mas as causas precisam ser combatidas, porque são causas mentirosas. Enquanto você crer que é um lixo, é um nada, qualquer coisa do tipo, ou que você é inferior, isso vai sendo introjetado, isso vai sendo internalizado dentro de você, e porque você crê nisso, você vai estar agindo como um ser inferior, como um ser sem valor. A própria pessoa está se sabotando, crendo nisso, que ela não tem potencial, que ela não consegue, que ela não vai para frente. Olha, se ela mesma está crendo nisso, como é que ela vai para frente se ela mesma se recusa a acreditar que ela é capaz de ir adiante? Não consegue. Ela mesma se auto-sabota. Ela fica crendo contra ela mesma. É uma fé que a derruba, que a deprime e que a adoece. Então, o Evangelho, ele nos chama a crer na verdade. Amém. Deus ama você, Deus criou você, te chama de um luzeiro neste mundo de trevas. Você é um luzeiro neste mundo de trevas. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você é geração eleita, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você é templo do Espírito Santo. É o Evangelho o tempo todo dizendo, e colocando isso para nós, creia nisso. Isso não é para ser uma questão para ficar sendo debatido, é algo para você receber pela fé e crer, para que esse assunto seja resolvido. Glória a Deus. Por
isso que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como é que uma pessoa que se crê inferior, se crê, né, como alguém que não vai para frente, como é que ela vai ter uma vida em abundância? Então Jesus diz: eu vim para que vocês quebrem com isso, quebrem com esse pensamento, quebrem com essa concepção, quebrem com essa mentira, para que vocês possam ter abundância. E é bem simples, queridos: ou você crê, ou você não crê, a respeito do que o Evangelho diz a respeito de você mesmo. Ou você crê, ou você não crê. Creu, assunto encerrado. Não creu, vai sofrer as amarguras que isso gera na alma humana. Aquela música que a gente canta com certa frequência: você tem valor. Isso é uma grande verdade. Por quê? Ele diz: você tem valor porque o Espírito Santo mora em você. Ele te deu vida, Ele te dá eternidade. E isso precisa ser algo que a gente creia, porque é algo que é um pressuposto do Evangelho de ponto de partida. Porque Jesus não ficava, como eu disse de novo, não ficava com essa temática. Ele não diz: bem-aventurados os que têm alta autoestima, porque esse vai ser uma pessoa que vai adiante. Ou bem-aventurados que não se desanimam. Não, ele tratava de outras coisas. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos. Porque essas questões já tinham que estar encerradas o quanto antes para poder se tratar das verdades espirituais do Evangelho. Claro que isso é bom, autoestima e tudo mais, mas isso é algo que já é seu, já foi dado, porque você foi criado por Deus e já foi conquistado na cruz. Faço questão de repetir e frisar: eu sei que isso gera dor e sofrimento, mas a gente tem que parar de dar razão, de concordar com aquilo que nos machuca. E temos que quebrar esse ciclo, parar de concordar com a serpente, parar de acreditar no engano e parar de acreditar no que você mesmo já identificou, que se você crê nisso, isso te adoece. Para de acreditar, acabou. Isso pode ter gerado sofrimento até então, muita angústia e medo e tudo mais, mas agora, chegando o Evangelho e crendo, precisa ser liberto. A verdade, ela liberta. Você é o ápice da criação de Deus. Você foi criado como um ser eterno. Deus deu a sua vida por você e te ama profundamente. Ele colocou o Espírito Santo em você. Você tem valor porque o Espírito Santo move em você. Então você tem que dar um basta, e mesmo que o mundo inteiro disser outra coisa, você tem que dizer: é mentira, eu não vou acreditar. E se você tiver pessoas ao seu redor que te detratam, ou que te falam mal de você, ou pessoas, né, aqueles amigos tóxicos que te envenenam, que te colocam para baixo, te depreciando ou não te respeitando, se aquela pessoa não te respeita, você se respeita e afasta aquela pessoa. Ou então fala: olha, se você quer continuar sendo meu amigo, você quer continuar caminhando comigo, não me trate assim, porque eu me respeito, o meu Deus me valoriza, então eu não vou permitir um mero ser humano me tratar mal ou não me valorizar. Você tem que ter essa atitude, essa postura como filho de Deus: eu não vou aceitar ser desrespeitado ou ser tratado mal. Eu aceito críticas construtivas, né? Não é para a gente fechar os olhos contra os nossos erros, porque todos nós temos defeitos, fraquezas e carecemos de melhorar a cada dia. Então, se uma pessoa te aponta uma questão ou algo que você precisa melhorar, você tem que ouvir com humildade, como o Evangelho ensina, e melhorar. Não é para ignorar os seus defeitos, mas isso tem que ser recebido sabendo quem você é. Isso são coisas das suas ações, mas não é quem você é. Quem você é esplêndido na graça de Deus, no que Deus diz e fez e realiza na sua vida. Amém. E você tem que fazer como Jesus fez com Pedro. Pedro chegou para Jesus e falou: olha, mestre, de forma nenhuma você vai para a cruz, porque... Aí Jesus diz: olha, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas dos homens, e sim das coisas de Deus.
Olha como Jesus tratou, como algo que é mentiroso. Com algo mentiroso, a gente não fica debatendo. Ai, será que sim, será que não? Será que eu sou um lixo? Não sei. Não, querido, você tem que tratar como Jesus, ó. Cortar e falar: arreda-te de mim, Satanás. Arreda, em vez de ficar debruçado nessas coisas de homens, ficar cogitando coisas de homens. A gente tem que, no Evangelho, ter uma vitória esmagadora e simples em relação a isso, e partirmos para viver a vida abundante que Deus tem para nós. Não é para ficar: eu sou um lixo ou não sou? Eu sou um nada ou não sou? Eu vou para frente ou não sou? Porque isso é ficar cogitando das coisas dos homens, ficar se remoendo em algo que não é verdade. Se valorize e diga: olha, arreda-te de mim, Satanás. Se vem um pensamento desse na sua mente, você fala: que pensamento bobo, né? Deus me valoriza, para que eu vou gastar meu tempo com isso? Se Deus valoriza você, ponto final. Fim da discussão. Não é para ficar: vamos ver, será que sim, será que não? Vamos debater, estou na dúvida. Deus já disse. As pessoas gostam daquela frase: é Deus que tem a palavra final na minha vida, e é verdade. E Ele já deu a palavra final em relação a esse tema. Já deu a palavra final a teu respeito. Ele te ama. Você é amado por Deus, Deus te valoriza. E o Evangelho, tratando disso como um ponto de partida, aí ele vai tratar das coisas sublimes, das coisas majestosas, das coisas gloriosas, das coisas maravilhosas, das coisas celestiais, das coisas eternas, como nós lemos em Efésios 1. E como você lê em todo o Novo Testamento. Porque esse é um tema que a fé no Evangelho atropela. Pessoal que gosta de guerra espiritual, olha como é que funciona, queridos. Não as bobagens que às vezes as pessoas inventam aí. Olha como é que funciona a guerra espiritual. O diabo descobriu há pelo menos 50 anos atrás que ele pode manter os cristãos presos nessa temática simplesmente jogando setas malignas. Joga setas malignas na mente do cristão. Você não presta, você não é ninguém, você não vai para frente, a sua vida é medíocre. Fica jogando isso. Pá, pá, pá. Por quê, queridos? Ele não quer que se pregue Efésios 1, que nós lemos aqui. As coisas celestiais, como o apóstolo Paulo diz, não é para a gente ficar preso nas coisas transitórias, e sim focar os nossos olhos nas coisas eternas. Então não pode pregar Efésios 1. É isso que está na mente do diabo. Não podem pregar Efésios 1. Não podem. Eu tenho que impedir isso. Porque isso gera maturidade, gera um viver espiritual. A pessoa vai ser cheio da presença e da glória de Deus se for pregar Efésios 1. Como é que eu faço para impedir? Simples. Vou jogar seta na mente das pessoas, dos cristãos. Você é um zero à esquerda. Você é um lixo. E aí as pessoas vão implorar aos pastores: por favor, me tragam mensagens que me estimulem, etc. E os pastores, o que é lícito. E os pastores preocupados, querendo ajudar, querendo libertar, querendo salvar aquelas pessoas, trazem mensagens a respeito disso. Tudo legítimo, claro, óbvio, mas tira o foco de, por exemplo, pregar o que nós lemos em Efésios 1, para tratar algo que deveria ser resolvido já a priori e de forma o mais rápida possível. Deveria ser, como o pessoal do direito usa esse termo, né? Deveria nascer morto, deveria ser nat-morto essa questão, por causa da cruz. Deveria ser nat-morto. Não sou nada, pensamento bobo, olha a cruz aqui, olha as escrituras, não vou gastar meu tempo com esse pensamento. E aí pronto, acabou, resolvido, fim do problema. Não precisa ter inúmeras pregações a respeito disso. Algumas, e até várias, pode até ser. Mas, veja, queridos, isso não resolve. Porque o diabo, a pessoa recebe uma mensagem de estímulo, uma pregação de estímulo, de motivação, segunda-feira começa o diabo a lançar setas malignas. A pregação dá aquele estímulo, dá aquele up, e a pessoa acredita naquilo por alguns dias, mas as setas não param de vir. E aí a pessoa diz: eu tenho valor. E depois, eu não sei, algumas coisas não dão certo na minha vida, algumas coisas, não tenho tanta capacidade. Aí começa a pessoa a parar de crer. E aí tem que pregar de novo. E fica só nisso, não sai dessa roda de hamster. Roda de hamster é aquilo que o ratinho fica ali correndo sem sair do lugar.
E tira o foco do Evangelho, porque hoje não se prega aqui Efésios 1, prega-se mensagem e motivações que não adiantam, porque a pessoa se mantém nesse ciclo sem fim, enquanto não assume e crê na posição que ela tem nos céus e diante de Deus. Enquanto ela não crê na mensagem do Evangelho, do que Deus fez na cruz por ela, de que Deus a criou e que Deus a quer ela eternamente, que o ser mais grandioso do universo se importa, se interessa e quer você, enquanto a pessoa não crê nisso, não adianta mensagens que ficam estimulando as nossas emoções. Isso tem que ser algo que a pessoa recebe pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meros estímulos, por mais que sejam necessários, se a pessoa não crê nessa mensagem do Evangelho, é você ficar levando comida para um prisioneiro. A pessoa está lá presa e você leva uma comida, leva até um coco bambu, um camarão especial, um camarão internacional, leva lá para o prisioneiro se sentir bem por alguns dias. Mas ele está na prisão. E o Evangelho não se presta a levar comida a prisioneiros. O Evangelho se presta a libertar prisioneiros, quebrar cadeias, ou como o apóstolo Paulo diz, a levar cativo o cativeiro. É para tirar a pessoa de lá. Vocês entendem a diferença? A magnitude da diferença? E por que isso não é uma temática nem de Jesus, nem do apóstolo Paulo, nem do apóstolo Pedro, nem do apóstolo João, nem do apóstolo Tiago, mas é uma temática constante hoje, porque se prendeu os cristãos nessa roda de hamster, quando precisam crer no Evangelho e parar de ser uma vítima dessas setas malignas e se tornar, em vez de uma vítima, um guerreiro, um ser curado que passa a ser um curador, um ser que se crê e se sabe cuidado pelo Pai, para então poder cuidar dos outros, um ser que se sabe amado por Deus e passou a ser uma fonte de amor para o outro. Existe aquela metáfora que as pessoas dizem, né? O Mar Morto. Vocês conhecem o Mar Morto? Não existe nenhuma vida lá dentro. Por quê? Porque é um mar que só a água só entra a água e vai evaporando, e o sal que vai sendo trazido pelos riachos, pelos rios, vai se acumulando naquele mar, e aquele mar é extremamente salgado e nenhuma vida consegue sobreviver ali. Por quê? Porque ele só recebe. Fica só recebendo, em vez de partir para dar. É por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber. Ele se tornou morto porque só fica exigindo, demandando. Por favor, me elogiem. Por favor, me agraciem com isso. Por favor, tragam mais estímulo, etc. Em vez dela ser uma fonte, de ela elogiar, ela abençoar, ela presentear, ela amar, ela cuidar, ela ser uma bênção para o mundo. E a igreja muitas vezes fica produzindo mar morto em série. Porque só estimulando, em vez de, olha, vamos quebrar isso, saiba-se amado por Deus, agora viva a sua vida em abundância, em vez de ficar debatendo, será que minha vida pode ser em abundância ou não pode? Eu acho que não, minha vida não é para ser em abundância, porque isso, porque aquilo, não. Receba isso, a minha vida é para ser uma vida em abundância, ponto. Crer no Evangelho para que a gente possa tratar então das questões que o Evangelho trata, mais profundas, mais poderosas, que enchem a pessoa da graça de Deus. De novo, pregar essas mensagens de estímulo são importantes aqui e ali, desde que não se tire o foco do Evangelho, que é poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. E se é para buscar em primeiro lugar isso, quanto mais o que se deve pregar. E é por isso, de novo, que Efésios 1, quanto todo o Novo Testamento, isso é um tema que surge muito difuso aqui e ali, mas esse não é o foco, porque o foco é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
E as setas são lançadas, queridos. Vão ser lançadas ao findar dessa pregação. Colocou o ponto final, deu louvor e tudo, as pessoas se retiram. O primeiro passo que você der lá fora, a primeira seta maligna vai ser lançada na sua mente. Saiba disso, porque o diabo está lá fora esperando você sair. Está lá te esperando. Está lá. E ele vai lançar a seta maligna na sua mente. Deus não diz que vai nos tirar, olha, nenhuma seta maligna vai ser lançada na sua mente. Não. O que o Evangelho diz? Vão ser lançadas na sua mente. Vão. Saiu ali afora, já começa. Será que vou ter vida em abundância ou não? Será que a minha vida é para ser xoxa? Será que minha vida tem que ser vazia? Será que eu não sou nada? Será que Deus me ama mesmo? Tudo isso vai ser lançado na sua cabeça. Pá. E está aqui a cruz. Que não é nenhuma palavra, é algo feito, consumado, está lá. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora, frente a essas setas que vão ser lançadas, e Deus disse, vão ser lançadas. Qual que é a nossa defesa? Efésios 6 diz, as setas inflamadas do maligno vão ser lançadas, vão ser jogadas na nossa mente essas mentiras. E ele diz que a gente enfrenta as setas inflamadas do maligno, pelo que eu já disse constantemente a pregação inteira, através do escudo da fé. Glória a Deus. Está lá a descrição em Efésios 6 de toda a armadura. Ele diz, as setas inflamadas do maligno é só a defesa, o escudo da fé. É você crer. O escudo contra as setas inflamadas não é remédio de tarja preta, a defesa. É você abraçar o escudo da fé. É você crer, não no que essa seta vai dizer, porque isso é uma fé. Entenda isso como fé, queridos, é fé. O que você crê? Você vai crer e ter fé nessas setas, ou vai dar um basta e dizer, eu vou usar o escudo da fé, eu creio no que Deus diz a meu respeito, eu creio, porque, irmãos, não é difícil, olha aqui, ó. Você foi criado por Deus. Você está vivo, se apalpe, se belisque. Você é criação de Deus. E abra nas Escrituras, veja o que Deus fez. É um fato histórico. Ele morreu na cruz por você. Então não interessa o que o diabo venha dizer, ou o que qualquer pessoa venha dizer. Você tem valor. Amém. Você é amado pelo Pai. E uma mentira, queridos, ela só tem poder se você acreditar nela. Uma mentira não existe nada factual, não é algo sólido. Não, uma mentira é algo no ar, que nem existe. A mentira só tem poder se você acreditar nela. A verdade não, a verdade, como é algo factual, se a pessoa crê ou não, ela continua ali, esmagadora. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A mentira só tem poder se você acreditar nela. Como Jesus diz lá em Mateus 6, que para mim resume quase toda a psicologia. Jesus diz, se os seus olhos forem bons, a forma que você enxerga o mundo, a sua concepção a respeito de você mesmo, se os seus olhos forem bons, todo o seu ser vai ser luminoso. Agora, se os seus olhos forem maus, vai ter trevas, e que grandes trevas serão. Então, tudo parte do seu olhar, da sua compreensão, do seu ponto de partida, de como você se entende, de como você se enxerga no mundo e na vida. Então, é você mudar o seu olhar. Tem que abrir os olhos e ver a glória de Deus, porque, como Jesus diz, quem crer verá a glória de Deus. Amém. Então, queridos, como é tudo no Evangelho, tem que crer. É a vitória que vence o mundo, é o escudo que nos protege. Deus pede a você, creia nisso, porque se você mesmo se sabota, Deus vai te ajudar como? Se você mesmo diz, Deus, não tem jeito, para mim não dá, você mesmo como eu fui surpreendido, né? Eu tenho um canal no YouTube e chega ali os comentários que as pessoas dizem, né? Aí chegou hoje de manhã um comentário que uma pessoa fez, eu só sei que eu sou fraco. Essa pessoa se entregou nas mãos do diabo, se prostrou no chão e falou, diabo, pode pisar, eu só sei que eu sou fraco. E isso é o quê?
uma seta inflamada do maligno, que a pessoa creu, internalizou e recebeu isso, e ela vestiu a roupa, a carapuça que o diabo deu para ela vestir. Essa pessoa creu, não no Evangelho, mas creu nas setas inflamadas, creu naquilo que só vai adoecer. E o Evangelho diz: quebre isso já. Vamos ficar de pé, queridos? E abre aí comigo em Efésios 1, vamos ler de novo, vamos ler agora o capítulo todo. Os versos que nós lemos falam da gloriosa e excelsa realidade de Deus no mundo. Nós vamos ler desde o primeiro versículo para mostrar como no Evangelho isso já é um pressuposto, já é um ponto de partida, você saber quem você é. Efésios 1, vamos ver desde o verso 1. Paulo, 2000 anos atrás que isso foi escrito, lindo demais e chega até nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E aí começa a falar o pressuposto, quem você é. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, é você, meu irmão, que estão em Brasília. A vocês, graça e paz. Tem que ter essa graça, você tem que ter essa paz no seu coração, da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem reclama que não é nada, vai como agradecer a Deus assim? Vai como dizer bendito? Você está reclamando a respeito do que Deus criou? Não. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, falando a teu respeito, nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, Ele fala a teu respeito. Em amor, nos predestinou para sermos adotados de novo como filhos. É uma bajulação, queridos, de Deus a nosso respeito. É muito amor. Não fica arrogante mais não, tá mesmo? Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, nós temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão completo dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre você, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Foi revelado, creia, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir para Cristo, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, nós, bate aí no peito, irmão, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano, pensou a seu respeito, não é um acaso não, ele pensou, tinha um plano, o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele teve vontade, desejo por você, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram, tá vendo? Não é só ouvir, tem que crer nisso, queridos. Tudo isso que ele falou a seu respeito, creia. Vocês ouviram e creram na palavra da verdade, não nas setas da mentira, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa linda, queridos. Ele colocou um selo aqui em você, uma marca dizendo, esse aqui é meu. Amém. Ele colocou o Espírito Santo dizendo, eu amo. Ele deixou como se fosse uma marca aqui, uma tatuagem, você
dizendo, isso aqui é meu. Que é a garantia, olha o que Ele já está preparando para você, uma herança, uma garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem. Você pertence a Deus, para o louvor da sua glória. E aí entra, tendo tudo isso como pressuposto, essa riqueza do amor de Deus, essa bajulação, esse exagero, esse amor pródigo de Deus, esse amor exagerado de Deus por nós, aí tendo como isso como pressuposto, ele começa a falar das coisas celestiais do Evangelho. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé, apóstolo Paulo, Deus quer ouvir falar da fé de vocês, hein? Que a fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, já que tratamos dessa questão de como vocês se enxergam, vocês cresçam em quê? Lhes dê espírito de sabedoria, de revelação. Ou seja, vamos tratar das verdades espirituais, vamos crescer na graça de Deus, no pleno conhecimento dEle. Quem quer conhecer mais de Deus? Vamos pregar a respeito dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam o quê? A esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Irmão, a gente tem que vibrar muito com isso. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima, de todo e qualquer governo e autoridade humana, muito acima de todo poder e domínio, muito acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então ele fala, olha, isso aqui não é só do primeiro século, até nas eras que hão de vir. E como é que o apóstolo Paulo ia saber que 2000 anos atrás o nome de Cristo estaria sendo exaltado em todo o planeta Terra? Um grupo aqui de alguns milhares de pessoas agora se espalhou no mundo inteiro e se torna milhões, porque isso não é algo humano. Isso aqui já era para todo mundo que não crê, que é cético em Deus, na existência de Deus, prostrar-se e dizer, meu Deus, Ele disse. Um grupinho de pessoas dizendo, esse nome será glorificado acima de todo poder, domínio, autoridade, governo, acima de todo nome. Me diga um nome que é mais mencionado na terra do que o nome de Jesus Cristo. Essa é uma profecia que se cumpriu 2000 anos atrás. Não existe um segundo ao longo de 24 horas que o nome de Jesus não está sendo pregado, ou cantado, ou escrito, ou lido. Em toda a terra, você pode estar dormindo, lá na China, ou no Japão, ou na Indonésia, ou na Mongólia, ou na França, existe alguém pregando, ou cantando, ou orando, ou escrevendo, ou lendo a respeito de Jesus, porque Ele é o nome que está acima de todo nome. E isso se cumpriu e se cumpre. Deus colocou todas as coisas, olha só, debaixo dos pés de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Bajulando você de novo, você que é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche. Enche quem, irmãos? Todas as coisas, você inclusive. Então, como alguém pode dizer que não é isso ou não é aquilo? Ele é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Mas só quando eu estou orando, só quando eu estou de bem com Deus, só quando eu estou... Não, em toda e qualquer circunstância Ele te ama. Em toda e qualquer circunstância Ele se faz presente. Em toda e qualquer circunstância Ele te dá valor. Em toda e qualquer circunstância Ele é a plenitude que vai te encher, que se interessa por você, que está dentro de você, que mora em você, que é teu amigo, teu pai, teu noivo. Ele está dizendo. Igreja Batista, Palavra da Graça, planeta Terra inteiro, eu me importo, eu valorizo, eu te amo. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas então para Jesus? Vamos orar, queridos.
para esse Deus maravilhoso. Senhor Jesus, o teu amor para conosco. Como o apóstolo Paulo diz em outra passagem, eu oro, o apóstolo Paulo dizendo em outra passagem, eu oro para que vocês tenham mínima compreensão do amor de Deus, da profundidade, da largura, da profundidade, da altura do amor de Deus por nós, o amor que excede todo o entendimento. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse amor infindável, infinito e eterno, um amor que está presente em toda e qualquer circunstância, seja quando estamos no ápice da nossa compreensão e santidade, seja nos momentos em que pisamos na bola, o Senhor nos ama. Obrigado por essa graça maravilhosa, uma graça imerecida que nos é dada. Obrigado porque o Senhor nos criou. Obrigado porque o Senhor se importa e está com o seu olhar fixo em nós. E se importa, e cuida, e protege, e nos dá, e nos abençoa. Continua conosco, Senhor, todos os passos da nossa vida. Como Jesus diz, eu sei, Pai, que o Senhor já estará conosco em todos os passos da nossa vida, mas eu oro para que eles creiam. Senhor Jesus, que a gente receba essa graça, que a gente creia nessa graça que dos céus é derramada infinitamente o tempo todo, as bênçãos celestiais que já nos foi dada. Te agradecemos pela cruz, obrigado por ter nos criado, obrigado porque não há neste mundo, não há seta maligna, não há armas humanas que possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A eternidade será contigo, não interessa os problemas e dificuldades, a eternidade será no céu de glória, será com o Senhor nosso Deus, com os anjos de poder, com os cristãos que nos precederam, com os cristãos que virão após nós. Nós te louvamos por essa herança que nos é dada, uma herança que nem nada, ninguém pode nos roubar. Te louvamos, Senhor, e nos dá esse coração para crer, para acreditar, para ter essa vida em abundância, para cada seta maligna que vier, a gente defender com o escudo da fé e responder a Satanás, mostrando que ele é um mentiroso, que ele não vai ter acolhida em nossas vidas. Pelo contrário, a gente vai enfrentá-lo pela fé e dizer que o que nós cremos é no Evangelho. Ponto! Não vamos crer em mentira alguma, vamos crer na verdade de Cristo, que não seremos mais prisioneiros, porque a verdade liberta. Aquele que está em Cristo, e se Cristo vos libertou, amados, verdadeiramente sois livres. Receba pela fé. Creia, amados. Amém? Vamos louvar então.